Bem-vindos de volta para a segunda parte da aula. Nessa segunda parte da aula, a gente vai ver o que acontece com como é que a gente traduz fórmulas abertas, né? O que a gente estava vendo antes eram sentenças, que eram traduzidas por afirmações verdadeiras ou falsas, né? Eram expressões que eram verdadeiras em certas condições e falsas em outras. Vamos ver o que acontece agora com fórmulas abertas. Tá? Bom, o que a gente viu, né? A gente viu que fórmulas abertas, elas não têm valor de verdade. O que elas têm? Elas têm um conjunto de solução. Tem objetos que satisfazem essa fórmula e objetos que não satisfazem essa fórmula. E a gente pode traduzir, então, essas fórmulas abertas por aquela propriedade que um objeto tem que satisfazer para satisfazer a fórmula em questão. Então, por exemplo, se eu pegar P1 de x, esse é o caso sem graça, né? O que P1 de x expressa? Expressa o conjunto dos pares, expressa a propriedade de ser par, né? Essa não é uma afirmação, é uma propriedade. E compreender, treinar um pouco que propriedades são expressas por fórmulas abertas vai nos ajudar bastante para a aula que vem, que, como eu prometi, é quando fica interessante. O que vai acontecer com essa fórmula aqui? Ela é satisfeita por aqueles objetos que não satisfazem essa daqui, ou seja, pelos que não são par. Então, ela expressa a propriedade de não ser par, ou o que dá na mesma, a gente já viu, ser ímpar, né? Então, é simples. O que acontece quando a gente tem fórmulas abertas com conectivos binários, né? Quais são os objetos que vão satisfazer essa fórmula aqui? São aqueles que satisfizerem aqui, ou seja, que forem primos. Então, a gente pode escrever aqui, ser primo, e que, além disso, satisfaçam aqui. Então, agora vamos examinar esse aqui. Vamos fazer aqui no rascunho aqui R2 de BX. Vamos ver que objetos satisfazem isso aqui. R2 é a relação menor que, B é 1. Bom, então aqui são aqueles objetos tais que 1 é menor que X. Bom, só que eu quero saber que propriedade o X tem que ter, ou um objeto tem que ter, para satisfazer isso daqui. Que propriedade, que jeitão tem que ser um objeto para ele satisfazer essa expressão quando colocado no lugar do X. Como é que a gente pode expressar isso? Reescrevendo essa afirmação aqui, colocando o X como sujeito. Dizer que 1 é menor que X é dizer que X é maior que 1, tá? Bom, então qual é a propriedade expressa por isso aqui? É a propriedade de ser maior que 1. Então, a gente vai ter aqui que para essa fórmula aqui, ela expressa ser primo e ser maior que 1, ou seja, ela expressa a propriedade ser primo maior que 1, ok? Mesma coisa a gente faria com essa segunda fórmula. Primeiro eu tenho que compreender o que é expresso por não Q1 de x. Ela vai ser satisfeita por os objetos que não forem primos, ou seja, ela expressa a propriedade de não ser primo e, além disso, ter a propriedade expressa por isso aqui. Bom, agora vamos ver qual é a propriedade expressa por isso aqui. Eu vou apagar aqui para dar espaço. Vamos ver então o que acontece com não S2 de XB. B é 1, S2 é a relação ser divisível por.
ela vai ser satisfeita por aqueles x que não forem divisíveis por 1, né? Bom, essa aqui já está mais fácil, porque o x já está sujeito. Então, a propriedade expressa é não ser divisível por 1. Ou seja, essa aqui expressa não ser primo e não ser divisível por 1. Vamos ver o que acontece quando a gente tem fórmulas abertas com quantificação. São, em geral, os casos mais chatinhos, mas lembrando as regrinhas que a gente viu, não é bicho de 7 cabeças. O que eu tenho aqui? Eu tenho um conectivo binário e uma quantificação sobre a primeira variável e a outra livre. Bom, o que é a minha relação S2? Minha relação S2 é ser divisível por, tá? Bom, não sei se é o melhor símbolo, mas enfim, não importa, tá? Que uma fórmula com quantificação existencial na primeira variável, a variável livre na segunda posição expressa? Expressa o conjunto das imagens, expressa aqueles objetos pelos quais algum é divisível, né? São aqueles objetos pelos quais algum é divisível. Então, o que isso aqui a gente traduziria literalmente? Uma boa dica é a gente fazer assim, a gente tratar a variável livre como se fosse um nome, escrever e depois ver que propriedade está sendo expressa sobre ela. O que a gente diria aqui? Isso aqui se vai ser satisfeita, ela expressaria algo como algum número é divisível por y. E agora a gente reescreve isso aqui, transformando o y no sujeito da frase. E eu tenho algo como y. Como é que eu vou dizer algum número é divisível por y, se transformando o y no sujeito da frase? Se algum número é divisível por y, é porque y é o quê? Divisor de algum número, né? Y é divisor de algum número. Ok? Vamos ver agora o que acontece com essa daqui. A gente tem uma afirmação que é nem todo. Então, o que a gente pode... que é uma negação, né? O que a gente pode pegar? Então, vamos ver primeiro o que é expresso por isso aqui e depois a gente vê o que seria a negação. Aqui eu tenho uma quantificação universal sobre a primeira variável. E a gente viu que isso aqui vai ser vai ser satisfeito por aqueles objetos que forem imagem de todos os objetos na relação R2. R2 é a relação menor que, então essa aqui de baixo vai ser satisfeita por aqueles objetos tais que todos forem menores do que ele, né? De novo, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, escrever essa afirmação como se o y fosse o nome de um objeto, como se y fosse uma designação. E eu teria para aqui para baixo algo como todo número é menor que y. E agora eu transformo isso aqui numa afirmação sobre o y. Dizer que todo número é menor que o y é dizer que y é maior que todo número. Bom, como é que eu posso agora fazer com que agora a gente vê como essas formulações que tomam o y como sujeito tornam fácil a gente compreender qual é a propriedade expressa aqui, né? Por quê? Porque agora basta eu trocar isso daqui por ser, né? O y, lembrem, eu disse, nós estamos tratando o y como se fosse nome de um objeto. Na verdade, ele marca um lugar vago, né? Então, essa fórmula aqui, o y não é o nome de um objeto, né? Então, essa fórmula aqui expressa a propriedade ser
divisor de algum número. E essa aqui de baixo expressa a propriedade ser maior que todo número. Opa, desculpa. Essa aqui de baixo, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Essa aqui, né? Essa aqui expressa ser maior que todo número. Se eu agora quiser pegar essa fórmula aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que negar o que é expresso por essa aqui. E eu vou ter, portanto, não ser maior que todo número. Ok? Vamos ver agora o inverso, né? Como é que eu tenho uma propriedade em português e vejo como expressar na linguagem, tá? E aqui eu tenho a propriedade, vamos começar com esse aqui, que é um exemplo simples, ser primo menor que 2. O que eu vou ter que fazer, né? Uma boa dica, um bom jeito de fazer é o seguinte, eu primeiro expresso isso em termos de x, de afirmações sobre uma variável, né? Trato também no português o x como se fosse uma designação. E eu quero expressar x é primo e x é menor que 2. Ok? Bom, o que acontece aqui? Eu tenho isso aqui, expressar x é primo é fácil nessa minha interpretação, Q1 de x. E agora eu tenho que expressar x é menor que 2, essa aqui também é fácil. Eu vou ter R2 de x, o 2 é o C, eu tenho que isso aqui expressa a propriedade x menor que 2. Eu vou pegar outro slide para o próximo, porque o próximo tem uma série de coisinhas para chamar a atenção. Bom, vamos usar o nosso truque de transformar isso aqui numa afirmação sobre o x. Né? Dizer que o x tem a propriedade de não ser menor que nenhum número é dizer que x é tal que x não é menor que nenhum número. E não nos deixamos confundir pelo fato de que a gente tem aqui essa dupla negação, elas não se cancelam, né, em português. Né? Dizer x não é menor que nenhum número é dizer que para qualquer y que eu pegar, o x não é menor que ele. E quando eu adotei essa formulação, x é tal que para qualquer y que eu pegar, eu já estou chamando atenção para o fato de que para expressar essa propriedade aqui, a gente vai ter que utilizar duas variáveis, né? Por quê? Porque eu estou falando de um x qualquer, tá? E depois eu quero falar de uma quantificação sobre números quaisquer. E, portanto, eu vou ter que usar o y. Então, a gente vai ter que traduzir isso aqui da seguinte forma. X é tal que x não é menor que, a gente diria em português assim, que qualquer y, tá? Onde esse qualquer funciona como um todo, né? Ou seja, a gente teria o quê? A gente teria aqui algo do seguinte tipo, x é tal que para todo número y, x não é menor que y. Bom, agora a gente já tem algo que a gente consegue pensar como formalizar. O que eu vou ter? Eu tenho algo que o x é tal que para todo y, não é o caso que o x seja menor que o y. Agora a gente conseguiu encontrar não ser menor que nenhum número. Eu peguei de propósito um exemplo bem complicado, tá? Para ir chamando a atenção como essas transformações são importantes.
Mas vocês vão ter primeiro exercícios mais simples, até se familiarizarem, mas eu queria aproveitar a aula para chamar a atenção que a gente pode ir fazendo assim, a gente vai reescrevendo de maneira mais, tentando se aproximar daquilo que a gente consegue expressar na linguagem L. Vamos ver o que acontece no caso de um outro exemplo, agora com o universo dos seres humanos, né? O que eu vou ter aqui? R2 é a propriedade ser filho de e C é Maria. Trivialmente, isso aqui vai expressar a propriedade ser filho de Maria. Para ver o que essa daqui expressa, o que a gente tem que fazer? Ver primeiro o que é expresso por essa que vem depois da negação, né? Primeiro eu vejo o que é expresso por R2 de X. A é clara, R2 é ser filho de, ela expressa a propriedade ser filho de Maria. De Clara, desculpa. De Clara. O que essa daqui vai expressar? Não ser filho de Clara, né? Como é que a gente vai ler essas aqui nessa interpretação, né? Essa aqui expressa a propriedade conjunta, né, de ter essas duas propriedades aqui. Então, o que eu tenho que primeiro encontrar? Qual é a propriedade expressa por isso aqui, né? Essa aqui é fácil, Q1 é o conjunto dos solteiros, ela expressa a propriedade de ser solteiro. E, bom, agora a gente tem que ver, vou pegar aqui num rascunho, qual é a propriedade expressa por isso aqui. Qual era a dica? Era tratar isso aqui como uma afirmação sobre o X e transformar o X no sujeito da frase. Então, o que eu tenho aqui? R2 é a relação ser filho de, B é João. Então, aqui eu tenho João é filho de X. Dizer que João é filho de X é dizer o que sobre o X? X é pai de João. Bom, só que essa transformação aqui não vai me adiantar X, não, vai adiantar sim. X é pai de João. Então, expressa a propriedade ser pai de João. Tá? Então, essa fórmula aqui vai expressar a propriedade complexa de ser solteiro pai de João. Ok? Bom, eu vou apagar aqui para ficar espaço. Então, essa aqui a gente viu que expressa a propriedade de ser solteiro pai de João. Vamos ver a outra. O procedimento vai ser essencialmente o mesmo, né? A gente vê qual é a propriedade expressa por isso aqui e vê qual é a propriedade expressa por isso aqui. O que é expresso por não Q1 de X? Q1 de X expressa a propriedade de ser solteiro. Essa aqui expressa a propriedade de não ser solteiro, ou seja, de ser casado. Vamos deixar a união estável de lado, para não complicar, tratar como casado. Por outro lado, o que é expresso por não S2 de XB? Bom, eu vou agir primeiro o que é expresso por S2 de XB. B é João, S2 é ser casado com. Então, essa aqui expressa a propriedade de ser casado com João. Se essa aqui expressa a propriedade de ser casado com João, essa aqui vai expressar a propriedade de não ser casado com João. Bom, então essa daqui vai expressar uma propriedade esquisita, que é a de não ser casado e não ser casado com João, né? Bom, dado o significado de Q e de S, bom, se não é casado, também não é casado com João. Então, ficaria uma afirmação estranha em português, mas isso se deve ao significado de ser solteiro e ser casado, tá? O que ela expressa em português seria isso. Vamos ver esse caso agora com a quantificação, que são os mais chatinhos, né? O que a gente viu?
que essa aqui vai ser satisfeita por aqueles objetos que forem imagem de algum na relação S2, ou seja, por aqueles que forem casados com alguém. Bom, mas ser casado com alguém é simplesmente ser casado. Então, essa aqui expressa a propriedade de ser casado. O que a gente viu aqui que é importante? A gente viu que a gente tem como expressar na nossa linguagem a propriedade de ser casado, não só utilizando, eu tinha aqui ser solteiro e negando a propriedade de ser solteiro, mas se eu não tivesse a propriedade de ser solteiro, eu poderia expressar a propriedade de ser casado, expressando a propriedade de ser casado com alguém, que vai dar a mesma. Simplesmente expressar uma propriedade unária de ser casado, graças a uma propriedade binária, que é ser casado com. Tá? O que vai acontecer com essa daqui? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro ver o que acontece com essa daqui. Né? R2 é a relação ser filho de, ela vai ser satisfeita por aqueles objetos dos quais todo mundo for filho. Né? Que não existe, mas tudo bem, seria satisfeita por aqueles objetos dos quais todo mundo é filho. Ou seja, por aqueles objetos que são pai ou mãe de todo mundo. Então, essa aqui expressa ser pai ou mãe de todo mundo. E por fim, vamos ver como é que a gente faz o inverso, como é que a gente traduz expressões do português para a linguagem natural. Né? Eu quero expressar não ser casado com Maria. O que eu vou ter que fazer? Vou expressar primeiro ser casado com Maria. Como é que eu expresso ser casado com Maria? O que a gente faz? Tenta expressar X é casado com Maria. Bom, eu tenho ser casado com, que é S2, X e C é Maria. Agora, para expressar não ser casado com Maria, eu vou simplesmente negar isso daqui. Tá? Como é que eu vou expressar a propriedade de não ter filhos? Eu vou primeiro expressar ter filhos, né, para depois negar. Como é que eu expresso ter filhos? Né? Eu tenho que expressar X tem filhos. Bom, eu não tenho a propriedade de ter filhos, mas eu tenho a propriedade de ser filho de. Dizer que X tem filhos é dizer que existe um Y que é filho do X. Então, eu vou poder expressar X tem filhos por existe Y, tal que esse Y é filho do X. Se eu agora quero expressar não ter filhos, tudo que eu tenho a fazer é negar isso. Ok? Então, assim, a gente vai por partes desmontando, né? E, bom, como é que vocês vão conseguir fazer isso? Bastante tentativa e erro, e revendo a matéria e corrigindo com colegas, com o monitor e comigo os exercícios. Tá? Então, revejam o conteúdo, né, nas páginas 140 a 143 do material de apoio, façam os exercícios 5 e 6 do bloco 10, confiram as respostas. Aqui, embora as respostas não variem muito, pode ser que não esteja, a resposta de vocês às vezes esteja correta, mas não esteja contemplada ali. Então, se vocês... Bom, vocês podem ver, isso aqui quer dizer a mesma coisa em português? Bom, isso é mais fácil, mas mesmo assim perguntem. E no caso das fórmulas, aí em geral tem menos opção do que dizer, então, enfim, se a resposta de vocês estiver diferente, confiram, mas se vocês continuarem achando que a de vocês está certa, perguntem. E eu insisto, venham nas aulas para trazer dúvidas, para tentar ir fazendo exercício com orientação nas aulas e em grupo, e com colegas e assim por diante, porque é assim que vocês vão fixar isso, e aí, fixando isso, a parte da última aula, sobre a próxima aula, que é a última de tradução, vai ficar claro.
tá? Então, até a próxima aula.